Meu nome é Morris e nunca imaginei que compartilharia algo tão extraordinário, mas depois de tudo que aconteceu comigo, sei que é uma mensagem que devo compartilhar. Em 14 de fevereiro de 2025, minha vida mudou para sempre. Naquele dia, eu morri. Fiquei clinicamente morto por exatamente 9 minutos. O que experimentei durante aqueles 9 minutos não foi um sonho vago ou alucinação, foi real. Tive vislumbres do futuro do Canadá, e o que vi me abalou profundamente. Jesus me deu uma mensagem que devo transmitir, não importa quão inacreditável possa parecer. Esta é a minha história, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. Por favor, me escute. Era dia dos namorados, 14 de fevereiro de 2025, o que deveria ter sido um dia de amor, romance e celebração. Mas para mim, foi o dia em que minha vida terminou e começou de novo. A manhã começou como qualquer outra. Acordei às 6h30, amarrei o tênis e fui correr pelo meu bairro em Ottawa. O ar estava fresco, e a calçada ainda estava pontilhada com os restos de neve da noite anterior. Lembro-me da quietude da cidade, do silêncio das ruas naquela manhã. Minha esposa, Laura, já tinha saído para trabalhar e nossos 2 filhos, Ethan e Mia, estavam passando o fim de semana com os avós. Eu tinha planejado um jantar especial para surpreender Laura naquela noite. Depois da corrida, tomei banho, peguei um café e fui trabalhar. Sou supervisor de obra, um trabalho exigente mas gratificante. Naquele dia, estávamos trabalhando em um grande projeto comercial no centro de Ottawa. Eu tinha acabado de inspecionar a estrutura de aço quando meu telefone tocou. Era uma mensagem de Laura, me lembrando dos nossos planos para o jantar. Sorri, grato pela vida que construímos juntos. Por volta das 14h45, eu estava ajudando um dos membros da minha equipa a proteger uma enorme viga de aço quando ouvi um grito. Olhei para cima e vi um guindaste balançando perigosamente no alto. Antes que eu pudesse reagir, a viga de aço escorregou da mão do guindaste e caiu em minha direção. Não houve tempo para se esquivar, nem tempo para pensar. A última coisa de que me lembro foi do barulho ensurdecedor do metal raspando no concreto e dos gritos frenéticos dos meus colegas de trabalho. Então, tudo ficou preto. Eu fui embora. No momento em que morri, senti uma quietude avassaladora. Não havia dor nem medo, apenas um vazio silencioso. Num segundo, eu estava sob a viga de aço e, no seguinte, estava acima dela, flutuando sobre o meu próprio corpo. Deste ponto de vista, pude ver tudo claramente. Meu corpo foi esmagado e meus colegas de trabalho lutaram para tirar a viga de cima de mim. Eu podia ouvir os gritos frenéticos de socorro. Alguém estava ao telefone com os serviços de emergência. Mas não senti medo, nem angústia. Foi quase pacífico. Observei os paramédicos chegarem. Eles verificaram o pulso, mas depois balançaram a cabeça. Eu estava morto, mas não tinha ido embora. Eu estava pairando acima deles, observando tudo. Meu corpo estava quebrado, mas não senti dor. E então, a luz apareceu. Não era como as fortes luzes fluorescentes do canteiro de obras. Esta luz estava viva, enchia o espaço com calor, pureza e conforto. Não era apenas luz, era uma presença. Uma força que me puxou em sua direção. Eu não resisti. Não houve medo, nem hesitação. Parecia que estava sendo atraída para o abraço de alguém que conhecia desde sempre. Foi quando ouvi a voz. Morris. Era calmo, mas autoritário, gentil, mas poderoso. E naquele momento eu sabia quem era. Morris, venha. Não caminhei em direção a ele, fui atraído em sua direção, como se fosse por alguma força invisível. A luz ficou mais forte e, de repente, tudo ao meu redor, o canteiro de obras, o barulho, a confusão, desapareceu. Eu não estava mais no mundo físico. Eu estava em algum lugar totalmente diferente. Então eu o vi. Jesus. Parado diante de mim. Eu soube instantaneamente que era ele. Sua presença era diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Seus olhos não eram apenas olhos, eles continham a profundidade das galáxias dentro deles. O amor que irradiava dele era tão intenso que não consegui conter as lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento, de saber que finalmente estava em casa. Jesus estava vestido com uma túnica branca simples. Seu cabelo era comprido e seu rosto brilhava com um brilho radiante, uma luz quente e suave. Seu sorriso era tão cheio de amor que senti como se fosse desmaiar, embora não tivesse corpo físico. Mar, ele disse novamente, venha comigo. Flutuei em direção a ele. Ele estendeu a mão e, no momento em que nos tocamos, uma onda de energia fluiu através de mim, amor, paz e compreensão, tudo ao mesmo tempo. Ele me levou para um campo aberto, a grama sob meus pés brilhando como vidro. O céu estava mais brilhante do que qualquer céu que eu já tinha visto e, ao longe,
vi uma cidade magnífica, torres douradas e brancas alcançando o céu. Mas nada disso se compara à sensação avassaladora de paz e amor que me preencheu em sua presença. Você não tem nada a temer, Jesus disse suavemente. Você está seguro comigo. Naquele momento, percebi que todas as perguntas que já tive sobre a vida, a morte e o propósito não importavam. Sua presença era a resposta para tudo. Eu não precisei entender porque ele entendeu tudo. Senhor, perguntei, por que estou aqui? Jesus sorriu, seu olhar cheio de compaixão. Porque você tem uma mensagem para entregar. Com um toque suave, ele pegou minha mão novamente e, num piscar de olhos, o campo desapareceu. Estávamos em um novo lugar, um que eu reconheci. Estávamos em Toronto, no coração do Canadá. Mas esta não era a Toronto que eu conhecia. Algo estava diferente. As pessoas que andavam pelas ruas tinham expressões vazias, os olhos opacos e sem vida. Olhe atentamente, disse Jesus. Notei as pessoas andando com pequenos implantes brilhantes embutidos nas mãos. Eles usavam esses chips para abrir portas, pagar mercadorias e até mesmo ajustar seu humor. Observei uma mulher entrar em uma cafeteria, colocar a mão sobre um sensor e, instantaneamente, seu pedido foi processado e ela sorriu como se estivesse sob comando. Senhor, perguntei, o que é isso? Respondeu Jesus, com a voz cheia de tristeza, é o futuro do Canadá. O inimigo não virá com força. Ele virá com conveniência. Vi pais levando seus filhos para a escola, onde os chips das crianças eram ativados com um simples scan. É para a segurança deles, disseram eles. É apenas tecnologia. Até as igrejas adotaram esse sistema. As pessoas escaneavam as mãos para entrar, para dar o dízimo e para acessar as escrituras nas telas. Os pastores encorajaram a congregação a adotar este novo modo de vida, assegurando-lhes que era a vontade de Deus, que Deus queria que eles se sentissem seguros, que se sentissem seguros. Mas eu podia sentir a escuridão espiritual rastejando sob a superfície. Não era óbvio, mas estava lá, sutil, como uma neblina que se espalhava por cada canto. Jesus voltou-se para mim, com os olhos cheios de profunda tristeza. Meu povo está dormindo, disse ele. Eles não veem as correntes se formando ao seu redor. Eles se esqueceram de me procurar. Eles trocaram minha presença por conveniência. Tive vontade de gritar, acordá-los, mas eles não conseguiam me ouvir. Eles estavam muito focados no conforto que a tecnologia proporcionava. Diz-lhes, Jesus insistiu. Diga a eles antes que seja tarde demais. De repente, eu estava de volta ao hospital, com falta de ar. Meu coração estava acelerado. Os médicos ficaram atordoados. Disseram-me que eu estava morto há 9 minutos, mas eu sabia a verdade. Eu não tinha morrido de verdade, fui mandado de volta e recebi uma mensagem para entregar. E agora estou aqui, compartilhando com você. Ela sorriu e, quando uma luz verde piscou sob sua pele, ela se afastou silenciosamente, deixando-me em um silêncio atordoado. Voltando-me para Jesus, perguntei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Ele olhou para a cena que se desenrolava e respondeu, este é o futuro do Canadá. O inimigo está lentamente preparando o povo para uma vida de dependência. Começa com a conveniência, mas eventualmente a necessidade tomará conta. Meu olhar seguiu um grupo de pais conduzindo seus filhos em direção a uma escola. O prédio não tinha recepção ou segurança tradicional. Em vez disso, havia uma estação de digitalização. As crianças estenderam as mãos e uma pequena luz piscou quando o sistema as reconheceu. Os pais sorriram de orgulho. É para a segurança deles, explicou uma mãe a outra. Agora sempre saberemos onde eles estão. Percebi que a mesma tecnologia estava sendo usada agora nas igrejas. Uma congregação se reuniu do lado de fora de um grande prédio de vidro, examinando as mãos na entrada. Lá dentro, telas enormes exibiam as escrituras, mas não havia bíblias. As doações foram feitas simplesmente com um aceno de mão. Os pedidos de oração também foram processados através do sistema. Esta não é a marca da besta, esclareceu Jesus. Mas está preparando o caminho para isso. Fiquei perplexo. Senhor, perguntei, porque eles não conseguem ver. A expressão de Jesus tornou-se solene. Porque não parece mal. Parece progresso. Enquanto eu observava, anúncios começaram a aparecer em telas enormes, vendendo paz, saúde e segurança por meio dessa tecnologia. Isso irá mantê-lo seguro. Protegerá seus filhos. Isso lhe trará paz de espírito. Mas, por baixo de tudo, pude sentir a presença da escuridão espiritual, rastejando como uma névoa, consumindo tudo em seu caminho. Senhor, como eles verão a verdade? Eu perguntei, me sentindo desesperado. Alguns verão, respondeu Jesus, mas muitos não. E chegará o tempo em que aqueles que rejeitarem isso serão excluídos.
A cena ao meu redor começou a mudar. A cidade de Toronto, antes iluminada e organizada, começou a escurecer. O céu escureceu e os anúncios brilhantes começaram a piscar e piscar. As pessoas, que antes andavam pelas ruas com um propósito, agora pareciam esgotadas, sem vida. Olha, disse Jesus, é para lá que isso leva. Observei com horror enquanto o brilho sob as mãos das pessoas ficava mais forte e mais frio. Seus rostos ficaram pálidos e seus olhos pareciam vazios. No restaurante, as famílias sentavam-se juntas, mas ninguém dizia uma palavra. Cada membro ficou fascinado por uma tela embutida na mesa. Seus movimentos eram mecânicos enquanto comiam em silêncio. Um homem numa mesa próxima parecia angustiado. Ele tentou pedir comida, mas seu chip de mão piscou em vermelho. A garçonete, inexpressiva, balançou a cabeça. Você não está autorizado para esta transação. O homem se levantou, a confusão inundando seu rosto. Mas eu tenho fundos, protestou ele, mas o chip não respondeu. Você não atualizou seu sistema, explicou o servidor friamente. Você não pode fazer compras até cumprir a atualização. Seu rosto caiu. Mas como vou alimentar minha família? Ninguém lhe respondeu. Ninguém sequer olhou em sua direção. Ele saiu com as mãos tremendo, enquanto os outros ao seu redor continuavam a comer em silenciosa indiferença. Senhor, eu sussurrei, meu coração pesado de tristeza. Como chegou a isso? O inimigo é paciente, respondeu Jesus. Ele não destrói tudo de uma vez. Primeiro, ele oferece conforto e segurança. Uma vez estabelecida a dependência, ele retira o conforto e exige submissão. Notícias apareciam nas telas, aumentando a sensação de mau presságio. Devido aos riscos de segurança, todos os sistemas devem ser atualizados. A não conformidade resultará em acesso restrito a serviços essenciais. Proteja sua família. Conclua sua atualização hoje. Os pais, agora desesperados, arrastaram os filhos para as estações de digitalização. Lágrimas escorreram por seus rostos enquanto estendiam as mãos para o novo sistema. Temos que fazer isso, disse uma mãe, com a voz trêmula. Caso contrário, não poderemos comprar comida. Senhor, porque eles não conseguem ver o que está acontecendo? Eu perguntei, minha voz embargada. Os olhos de Jesus se encheram de tristeza. Porque eles escolheram a conveniência em vez da fé. Eles confiam mais no sistema do que em mim. Eu vi como tudo começou. Não foi uma mudança repentina, foi gradual. Inicialmente, foi comercializado como um avanço na saúde, chips para monitorar batimentos cardíacos e níveis de glicose. Depois, tornou-se uma ferramenta financeira, sem necessidade de cartões ou dinheiro, apenas um simples aceno de mão. Até as igrejas o endossaram. Os pastores estavam no púlpito, estendendo as mãos, dizendo: Deus quer que você esteja seguro. Ele não nos daria essa tecnologia se não fosse uma bênção. Mas abaixo da superfície algo muito mais insidioso estava acontecendo. A tecnologia não estava apenas mudando a conveniência, estava alterando a própria conexão que as pessoas tinham com Deus. Aqueles que receberam a atualização não conseguiram mais adorar com a mesma profundidade. Suas orações tornaram-se superficiais e eles perderam a sensibilidade à voz de Deus. O inimigo não precisa forçá-los a se curvar, explicou Jesus. Ele simplesmente precisa cortá-los de mim. As famílias que resistiram ao sistema virão-se privadas de emprego, habitação e educação. Um homem, segurando sua filha chorando, disse: Não conseguiremos comida a menos que nos atualizemos. Uma mulher, desesperada, implorou ao marido: Apenas faça o upgrade. Deus entenderá. Mas Jesus balançou a cabeça. O sistema não é apenas físico. Ele mudará seus corações. As igrejas foram divididas. Alguns pastores acolheram bem a tecnologia. Deus quer que tenhamos paz, disseram eles. Não estamos adorando o sistema. É apenas uma ferramenta. Outros, porém, resistiram e pagaram o preço. Suas igrejas foram fechadas e eles foram rotulados como extremistas ou teóricos da conspiração. Vi um pastor diante de sua congregação, alertando-os. Não aceite isso, ele implorou. Isso separará você de Deus. Enquanto ele falava, autoridades entraram na igreja e a congregação assistiu enquanto ele era arrastado algemado. Aguente firme, ele gritou enquanto o levavam para fora. Segure sua fé. Mas muitos na congregação trocaram olhares confusos. Ele está exagerando, alguém sussurrou. É apenas tecnologia. A expressão de Jesus escureceu. Eles não ouvem mais minha voz porque sua conexão foi cortada. As igrejas que abraçaram o sistema floresceram. As doações chegaram. O número de membros cresceu.
Mas o espírito dentro deles era vazio. As canções careciam de vida e as orações eram mecânicas. É assim que o inimigo funciona, disse Jesus. Ele não virá com violência. Ele virá com conforto. À medida que a visão se desenrolava diante de mim, vi duas realidades contrastantes lado a lado. De um lado estavam aqueles que aceitaram o novo sistema, implantes, atualizações e conveniências. Eles estavam fisicamente seguros, aparentemente calmos, mas seus espíritos estavam vazios. Seus olhos estavam opacos, seus corações sem vida. Do outro lado, permaneceu um grupo muito menor, aqueles que rejeitaram o sistema. Eles foram marginalizados, empurrados para as margens da sociedade. Os bancos congelaram suas contas. As mercearias os recusaram. Suas casas foram tiradas deles. Eles foram rotulados como extremistas, uma ameaça à segurança pública. Mas, apesar das dificuldades, estes poucos irradiavam uma paz e uma força que faltavam aos outros, algo profundo dentro deles que nenhum sistema poderia tocar. Meu nome é Morris e nunca imaginei que compartilharia algo tão extraordinário, mas depois de tudo que aconteceu comigo, sei que é uma mensagem que devo compartilhar. Em 14 de fevereiro de 2025, minha vida mudou para sempre. Naquele dia, eu morri. Fiquei clinicamente morto por exatamente 9 minutos. O que experimentei durante aqueles 9 minutos não foi um sonho vago ou alucinação, foi real. Tive vislumbres do futuro do Canadá, e o que vi me abalou profundamente. Jesus me deu uma mensagem que devo transmitir, não importa quão inacreditável possa parecer. Esta é a minha história, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. Por favor, me escute. Era dia dos namorados, 14 de fevereiro de 2025, o que deveria ter sido um dia de amor, romance e celebração. Mas para mim, foi o dia em que minha vida terminou e começou de novo. A manhã começou como qualquer outra. Acordei às 6h30, amarrei o tênis e fui correr pelo meu bairro em Ottawa. O ar estava fresco, e a calçada ainda estava pontilhada com os restos de neve da noite anterior. Lembro-me da quietude da cidade, do silêncio das ruas naquela manhã. Minha esposa, Laura, já tinha saído para trabalhar e nossos 2 filhos, Ethan e Mia, estavam passando o fim de semana com os avós. Eu tinha planejado um jantar especial para surpreender Laura naquela noite. Depois da corrida, tomei banho, peguei um café e fui trabalhar. Sou supervisor de obra, um trabalho exigente mas gratificante. Naquele dia, estávamos trabalhando em um grande projeto comercial no centro de Ottawa. Eu tinha acabado de inspecionar a estrutura de aço quando meu telefone tocou. Era uma mensagem de Laura, me lembrando dos nossos planos para o jantar. Sorri, grato pela vida que construímos juntos. Por volta das 14h45, eu estava ajudando um dos membros da minha equipa a proteger uma enorme viga de aço quando ouvi um grito. Olhei para cima e vi um guindaste balançando perigosamente no alto. Antes que eu pudesse reagir, a viga de aço escorregou da mão do guindaste e caiu em minha direção. Não houve tempo para se esquivar, nem tempo para pensar. A última coisa de que me lembro foi do barulho ensurdecedor do metal raspando no concreto e dos gritos frenéticos dos meus colegas de trabalho. Então, tudo ficou preto. Eu fui embora. No momento em que morri, senti uma quietude avassaladora. Não havia dor nem medo, apenas um vazio silencioso. Num segundo, eu estava sob a viga de aço e, no seguinte, estava acima dela, flutuando sobre o meu próprio corpo. Deste ponto de vista, pude ver tudo claramente. Meu corpo foi esmagado e meus colegas de trabalho lutaram para tirar a viga de cima de mim. Eu podia ouvir os gritos frenéticos de socorro. Alguém estava ao telefone com os serviços de emergência. Mas não senti medo, nem angústia. Foi quase pacífico. Observei os paramédicos chegarem. Eles verificaram o pulso, mas depois balançaram a cabeça. Eu estava morto, mas não tinha ido embora. Eu estava pairando acima deles, observando tudo. Meu corpo estava quebrado, mas não senti dor. E então, a luz apareceu. Não era como as fortes luzes fluorescentes do canteiro de obras. Esta luz estava viva, enchia o espaço com calor, pureza e conforto. Não era apenas luz, era uma presença. Uma força que me puxou em sua direção. Eu não resisti. Não houve medo, nem hesitação. Parecia que estava sendo atraída para o abraço de alguém que conhecia desde sempre. Foi quando ouvi a voz. Morris. Era calmo, mas autoritário, gentil, mas poderoso. E naquele momento eu sabia quem era. Morris, venha. Não caminhei em direção a ele, fui atraído em sua direção, como se fosse por alguma força invisível. A luz ficou mais forte e, de repente, tudo ao meu redor, o canteiro de obras, o barulho, a confusão, desapareceu. Eu não estava mais no mundo físico. Eu estava em algum lugar completamente diferente.
Então eu o vi. Jesus. Parado diante de mim. Eu soube instantaneamente que era ele. Sua presença era diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Seus olhos não eram apenas olhos, eles continham a profundidade das galáxias dentro deles. O amor que irradiava dele era tão intenso que não consegui conter as lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento, de saber que finalmente estava em casa. Jesus estava vestido com uma túnica branca simples. Seu cabelo era comprido e seu rosto brilhava com um brilho radiante, uma luz quente e suave. Seu sorriso era tão cheio de amor que senti como se fosse desmaiar, embora não tivesse corpo físico. Mar, ele disse novamente, venha comigo. Flutuei em direção a ele. Ele estendeu a mão e, no momento em que nos tocamos, uma onda de energia fluiu através de mim, amor, paz e compreensão, tudo ao mesmo tempo. Ele me levou para um campo aberto, a grama sob meus pés brilhando como vidro. O céu estava mais brilhante do que qualquer céu que eu já tinha visto e, ao longe, vi uma cidade magnífica, torres douradas e brancas alcançando o céu. Mas nada disso se compara à sensação avassaladora de paz e amor que me preencheu em sua presença. Você não tem nada a temer, Jesus disse suavemente. Você está seguro comigo. Naquele momento, percebi que todas as perguntas que já tive sobre a vida, a morte e o propósito não importavam. Sua presença era a resposta para tudo. Eu não precisei entender porque ele entendeu tudo. Senhor, perguntei, por que estou aqui? Jesus sorriu, seu olhar cheio de compaixão. Porque você tem uma mensagem para entregar. Com um toque suave, ele pegou minha mão novamente e, num piscar de olhos, o campo desapareceu. Estávamos em um novo lugar, um que eu reconheci. Estávamos em Toronto, no coração do Canadá. Mas esta não era a Toronto que eu conhecia. Algo estava diferente. As pessoas que andavam pelas ruas tinham expressões vazias, os olhos opacos e sem vida. Olhe atentamente, disse Jesus. Notei as pessoas andando com pequenos implantes brilhantes embutidos nas mãos. Eles usavam esses chips para abrir portas, pagar mercadorias e até mesmo ajustar seu humor. Observei uma mulher entrar em uma cafeteria, colocar a mão sobre um sensor e, instantaneamente, seu pedido foi processado e ela sorriu como se estivesse sob comando. Senhor, perguntei, o que é isso? Respondeu Jesus, com a voz cheia de tristeza, é o futuro do Canadá. O inimigo não virá com força. Ele virá com conveniência. Vi pais levando seus filhos para a escola, onde os chips das crianças eram ativados com um simples scan. É para a segurança deles, disseram eles. É apenas tecnologia. Até as igrejas adotaram esse sistema. As pessoas escaneavam as mãos para entrar, para dar o dízimo e para acessar as escrituras nas telas. Os pastores encorajaram a congregação a adotar este novo modo de vida, assegurando-lhes que era a vontade de Deus, que Deus queria que eles se sentissem seguros, que se sentissem seguros. Mas eu podia sentir a escuridão espiritual rastejando sob a superfície. Não era óbvio, mas estava lá, sutil, como uma neblina que se espalhava por cada canto. Jesus voltou-se para mim, com os olhos cheios de profunda tristeza. Meu povo está dormindo, disse ele. Eles não veem as correntes se formando ao seu redor. Eles se esqueceram de me procurar. Eles trocaram minha presença por conveniência. Tive vontade de gritar, acordá-los, mas eles não conseguiam me ouvir. Eles estavam muito focados no conforto que a tecnologia proporcionava. Diz-lhes, Jesus insistiu. Diga a eles antes que seja tarde demais. De repente, eu estava de volta ao hospital, com falta de ar. Meu coração estava acelerado. Os médicos ficaram atordoados. Disseram-me que eu estava morto há 9 minutos, mas eu sabia a verdade. Eu não tinha morrido de verdade, fui mandado de volta e recebi uma mensagem para entregar. E agora estou aqui, compartilhando com você. Ela sorriu e, quando uma luz verde piscou sob sua pele, ela se afastou silenciosamente, deixando-me em um silêncio atordoado. Voltando-me para Jesus, perguntei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Ele olhou para a cena que se desenrolava e respondeu, este é o futuro do Canadá. O inimigo está lentamente preparando o povo para uma vida de dependência. Começa com a conveniência, mas eventualmente a necessidade tomará conta. Meu olhar seguiu um grupo de pais conduzindo seus filhos em direção a uma escola. O prédio não tinha recepção ou segurança tradicional. Em vez disso, havia uma estação de digitalização. As crianças estenderam as mãos e uma pequena luz piscou quando o sistema as reconheceu. Os pais sorriram de orgulho. É para a segurança deles, explicou uma mãe a outra. Agora sempre saberemos onde eles estão. Percebi que a mesma tecnologia estava sendo usada agora nas igrejas. Uma congregação se reuniu do lado de fora de um grande prédio de vidro, examinando as mãos na entrada. Lá dentro,
telas enormes exibiam as escrituras, mas não havia bíblias. As doações foram feitas simplesmente com um aceno de mão. Os pedidos de oração também foram processados através do sistema. Esta não é a marca da besta, esclareceu Jesus. Mas está preparando o caminho para isso. Fiquei perplexo. Senhor, perguntei, porque eles não conseguem ver. A expressão de Jesus tornou-se solene. Porque não parece mal. Parece progresso. Enquanto eu observava, anúncios começaram a aparecer em telas enormes, vendendo paz, saúde e segurança por meio dessa tecnologia. Isso irá mantê-lo seguro. Protegerá seus filhos. Isso lhe trará paz de espírito. Mas, por baixo de tudo, pude sentir a presença da escuridão espiritual, rastejando como uma névoa, consumindo tudo em seu caminho. Senhor, como eles verão a verdade? Eu perguntei, me sentindo desesperado. Alguns verão, respondeu Jesus, mas muitos não. E chegará o tempo em que aqueles que rejeitarem isso serão excluídos. A cena ao meu redor começou a mudar. A cidade de Toronto, antes iluminada e organizada, começou a escurecer. O céu escureceu e os anúncios brilhantes começaram a piscar e piscar. As pessoas, que antes andavam pelas ruas com um propósito, agora pareciam esgotadas, sem vida. Olha, disse Jesus, é para lá que isso leva. Observei com horror enquanto o brilho sob as mãos das pessoas ficava mais forte e mais frio. Seus rostos ficaram pálidos e seus olhos pareciam vazios. No restaurante, as famílias sentavam-se juntas, mas ninguém dizia uma palavra. Cada membro ficou fascinado por uma tela embutida na mesa. Seus movimentos eram mecânicos enquanto comiam em silêncio. Um homem numa mesa próxima parecia angustiado. Ele tentou pedir comida, mas seu chip de mão piscou em vermelho. A garçonete, inexpressiva, balançou a cabeça. Você não está autorizado para esta transação. O homem se levantou, a confusão inundando seu rosto. Mas eu tenho fundos, protestou ele, mas o chip não respondeu. Você não atualizou seu sistema, explicou o servidor friamente. Você não pode fazer compras até cumprir a atualização. Seu rosto caiu. Mas como vou alimentar minha família? Ninguém lhe respondeu. Ninguém sequer olhou em sua direção. Ele saiu com as mãos tremendo, enquanto os outros ao seu redor continuavam a comer em silenciosa indiferença. Senhor, eu sussurrei, meu coração pesado de tristeza. Como chegou a isso? O inimigo é paciente, respondeu Jesus. Ele não destrói tudo de uma vez. Primeiro, ele oferece conforto e segurança. Uma vez estabelecida a dependência, ele retira o conforto e exige submissão. Notícias apareciam nas telas, aumentando a sensação de mau presságio. Devido aos riscos de segurança, todos os sistemas devem ser atualizados. A não conformidade resultará em acesso restrito a serviços essenciais. Proteja sua família. Conclua sua atualização hoje. Os pais, agora desesperados, arrastaram os filhos para as estações de digitalização. Lágrimas escorreram por seus rostos enquanto estendiam as mãos para o novo sistema. Temos que fazer isso, disse uma mãe, com a voz trêmula. Caso contrário, não poderemos comprar comida. Senhor, porque eles não conseguem ver o que está acontecendo? Eu perguntei, minha voz embargada. Os olhos de Jesus se encheram de tristeza. Porque eles escolheram a conveniência em vez da fé. Eles confiam mais no sistema do que em mim. Eu vi como tudo começou. Não foi uma mudança repentina, foi gradual. Inicialmente, foi comercializado como um avanço na saúde, chips para monitorar batimentos cardíacos e níveis de glicose. Depois, tornou-se uma ferramenta financeira, sem necessidade de cartões ou dinheiro, apenas um simples aceno de mão. Até as igrejas o endossaram. Os pastores estavam no púlpito, estendendo as mãos, dizendo: Deus quer que você esteja seguro. Ele não nos daria essa tecnologia se não fosse uma bênção. Mas abaixo da superfície algo muito mais insidioso estava acontecendo. A tecnologia não estava apenas mudando a conveniência, estava alterando a própria conexão que as pessoas tinham com Deus. Aqueles que receberam a atualização não conseguiram mais adorar com a mesma profundidade. Suas orações tornaram-se superficiais e eles perderam a sensibilidade à voz de Deus. O inimigo não precisa forçá-los a se curvar, explicou Jesus. Ele simplesmente precisa cortá-los de mim. As famílias que resistiram ao sistema virão-se privadas de emprego, habitação e educação. Um homem, segurando sua filha chorando, disse: Não conseguiremos comida a menos que nos atualizemos. Uma mulher, desesperada, implorou ao marido: Apenas faça o upgrade. Deus entenderá. Mas Jesus balançou a cabeça. O sistema não é apenas físico. Ele mudará seus corações.
As igrejas foram divididas. Alguns pastores acolheram bem a tecnologia. Deus quer que tenhamos paz, disseram eles. Não estamos adorando o sistema. É apenas uma ferramenta. Outros, porém, resistiram e pagaram o preço. Suas igrejas foram fechadas e eles foram rotulados como extremistas ou teóricos da conspiração. Vi um pastor diante de sua congregação, alertando-os. Não aceite isso, ele implorou. Isso separará você de Deus. Enquanto ele falava, autoridades entraram na igreja e a congregação assistiu enquanto ele era arrastado algemado. Aguente firme, ele gritou enquanto o levavam para fora. Segure sua fé. Mas muitos na congregação trocaram olhares confusos. Ele está exagerando, alguém sussurrou. É apenas tecnologia. A expressão de Jesus escureceu. Eles não ouvem mais minha voz porque sua conexão foi cortada. As igrejas que abraçaram o sistema floresceram. As doações chegaram. O número de membros cresceu. Mas o espírito dentro deles era vazio. As canções careciam de vida e as orações eram mecânicas. É assim que o inimigo funciona, disse Jesus. Ele não virá com violência. Ele virá com conforto. À medida que a visão se desenrolava diante de mim, vi duas realidades contrastantes lado a lado. De um lado estavam aqueles que aceitaram o novo sistema, implantes, atualizações e conveniências. Eles estavam fisicamente seguros, aparentemente calmos, mas seus espíritos estavam vazios. Seus olhos estavam opacos, seus corações sem vida. Do outro lado, permaneceu um grupo muito menor, aqueles que rejeitaram o sistema. Eles foram marginalizados, empurrados para as margens da sociedade. Os bancos congelaram suas contas. As mercearias os recusaram. Suas casas foram tiradas deles. Eles foram rotulados como extremistas, uma ameaça à segurança pública. Mas, apesar das dificuldades, estes poucos irradiavam uma paz e uma força que faltavam aos outros, algo profundo dentro deles que nenhum sistema poderia tocar. Testemunhei uma cena notável nas profundezas da floresta, uma família reunida em torno de uma humilde fogueira, com os rostos marcados pelo cansaço, mas cheios de uma força silenciosa. O pai segurou as mãos da esposa e dos filhos, guiando-os em oração com profunda devoção. Suas roupas estavam gastas e esfarrapadas, seus rostos estavam vazios de fome, mas seus corações permaneciam inabaláveis. As orações que ofereceram não eram meros rituais, mas gritos de fé pura, uma confiança profunda no invisível. A sinceridade de sua adoração transpareceu, ininterrupta por suas dificuldades. Jesus apontou para eles, sua voz gentil, mas firme. Você os vê? Ele perguntou. Sim, Senhor, respondi. Porque eles não estão com medo. Porque estou com eles, respondeu Jesus. Eles me escolheram em vez do conforto e, por isso, irei protegê-los. Enquanto eu observava, algo milagroso aconteceu. Anjos, altos e poderosos, cercavam a família, irradiando uma luz intensa que mantinha a escuridão sob controle. Um anjo estendeu a mão sobre o fogo e, instantaneamente, as chamas ficaram mais quentes e brilhantes. Outro tocou na pequena panela de sopa que tinham, e esta se multiplicou diante dos meus olhos, mais do que suficiente para alimentar todos. Suas necessidades foram atendidas de maneiras além da explicação humana. A visão mudou e vi outra reunião, desta vez em segredo. Um grupo de crentes estava sentado no subsolo, com os rostos iluminados pela luz bruxuleante de velas. Suas vozes elevavam-se em canção, suaves, mas cheias de reverência. Então, o som distante de passos pesados quebrou o silêncio. Alguém bateu na porta com urgência. Abrir, uma voz gritou. Sabemos que você está escondido aí. O medo passou momentaneamente por seus rostos, mas um homem mais velho, segurando sua Bíblia com força, levantou-se e sussurrou. Não tenha medo. A porta se abriu, mas o que aconteceu em seguida me deixou sem palavras. Os intrusos pararam, com os olhos arregalados de confusão. Eles não podiam ver os crentes sentados ali na penumbra. Após um momento de perplexidade, eles se viraram e saíram. Jesus sorriu, seus olhos cheios de conhecimento. Cegarei os olhos do inimigo quando meu povo permanecer fiel, disse ele. Não pude deixar de perguntar, como eles sobreviverão se não puderem comprar ou vender? O olhar de Jesus suavizou-se e sua voz estava cheia de compaixão. Eu cuidarei deles como fiz com Elias no riacho, disse ele. O maná cairá novamente. A água brotará da rocha. Meu povo não será abandonado. Vi provisões milagrosas desdobrando-se por toda parte, hortas crescendo durante a noite, alimentos se materializando onde não havia nenhum, os doentes sendo curados apenas através da oração. Anjos vigiavam nas extremidades dos acampamentos e casas, protegendo os fiéis do perigo. Não faltará nada aos fiéis, assegurou-me Jesus.
Eles brilharão na escuridão e muitos virão até eles quando o mundo entrar em colapso. A visão então mudou novamente, e vi os fiéis se unindo em uma rede que se estendia por todo o Canadá. Pequenos grupos secretos de crentes estavam a organizar-se, não por medo, mas com um propósito, encorajando-se uns aos outros, estendendo a mão àqueles que não tinham mais para onde ir. Os jovens viajavam a pé pelo interior, levando bíblias e escrituras manuscritas para aqueles que não tinham acesso à tecnologia. Estes são os meus mensageiros, disse Jesus. Eles cumprem minha palavra quando o mundo a silencia. Observei um homem conduzir um pequeno grupo de crentes pela floresta até um velho celeiro. Lá dentro, um grupo cansado de famílias estava sentado, faminto e fraco, mas seu ânimo melhorou quando viram os recém-chegados. O homem entregou-lhes pães e água fresca. De onde veio isso? Alguém perguntou com admiração. Apareceu esta manhã em nosso acampamento, respondeu o homem com um sorriso. Eles estão se alimentando, disse Jesus. Eles não têm contas bancárias nem moeda, mas são ricos na fé. Vi outra cena, uma pequena igreja, não uma grande catedral, mas uma modesta estrutura de madeira no campo. As pessoas se reuniram do lado de fora, sentadas em cobertores e cadeiras, e uma jovem estava na frente, lendo uma Bíblia gasta. É assim que minha igreja sobreviverá, disse Jesus. Não através de edifícios ou programas, mas através de corações unidos pela fé. As redes clandestinas dos fiéis continuaram a crescer, expandindo-se por todo o Canadá. Eles viajaram a pé, de bicicleta e até a cavalo, entregando suprimentos, encorajando e compartilhando a palavra de Deus. O inimigo não pode impedir isso, declarou Jesus. A tecnologia não pode apagar o poder da minha palavra. Então vi algo extraordinário. Na escuridão das cidades, os fiéis começaram a brilhar, não fisicamente, mas espiritualmente. Uma luz suave e radiante os rodeava, chamando a atenção daqueles que abraçaram o sistema. Vi um jovem aproximar-se de um crente sentado perto de uma fogueira. Ele se ajoelhou e perguntou: Eu não entendo o que está acontecendo, mas você tem paz. Você pode me dizer porquê? O crente sorriu gentilmente e respondeu: Venha e veja. A visão mudou novamente e vi jovens parados nas ruas, segurando Bíblias. Eles não estavam protestando nem gritando, eles estavam simplesmente lendo as Escrituras em voz alta. Alguns passaram zombando, enquanto outros pararam para ouvir. Um menino, de não mais de 12 anos, estava no meio da multidão, segurando uma Bíblia nas mãos trêmulas. Sua voz era firme quando ele proclamou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Uma mulher na multidão gritou: Isso é discurso de ódio. O menino não vacilou. É a verdade, respondeu ele. Vi mais jovens liderando cultos em campos, celeiros e lugares escondidos. Eles oraram pelos enfermos, suas palavras cheias de sabedoria além de sua idade. Eles eram ousados, destemidos. O inimigo tem como alvo os jovens, disse Jesus, mas estou levantando um exército de jovens para enfrentá-lo. Testemunhei uma jovem colocar a mão no peito de um homem doente, orando fervorosamente. Seus olhos se arregalaram e a força fluiu de volta para seu corpo. Um adolescente, diante de um grupo de autoridades, declarou corajosamente: Não aceitaremos o upgrade. Pertencemos a Jesus. Você perderá tudo, alertou o funcionário. Já temos tudo que precisamos, respondeu o menino. Eles são meus guerreiros, disse Jesus, com a voz cheia de orgulho. Eles não vão recuar. Então vi crentes reunindo-se em segredo, em casas, celeiros, cavernas e até mesmo em clareiras na floresta. Juntos, eles se ajoelharam e oraram. Suas orações não foram casuais ou apressadas, mas desesperadas, sinceras e poderosas. Observe o que acontece quando meu povo ora, disse Jesus. Vi suas orações subirem como fumaça e, à medida que subiam, anjos desceram do céu, cortando a escuridão. As correntes quebraram, as paredes desmoronaram e as forças demoníacas fugiram. Vi uma mulher pálida e fraca na cama, subitamente rodeada de luz. Enquanto os crentes oravam ao seu redor, ela sentou-se, completamente curada. Um homem que perdeu o emprego porque recusou o upgrade ficou em casa, orando com os filhos. No dia seguinte, um vizinho chegou com comida e disse: Deus me disse para trazer isso para você. Vi cidades inteiras experimentando o efeito cascata da oração. Alguns líderes que apoiaram o sistema começaram a renunciar. As igrejas que adotaram a tecnologia foram abaladas profundamente. As orações do meu povo abalarão os alicerces deste mundo, disse Jesus. Quando eles me chamarem, eu responderei. Noite após noite, os crentes se reuniam, orando por suas famílias, sua nação e até mesmo por seus inimigos. Jesus sorriu, seus olhos cheios de segurança. O inimigo pode controlar os sistemas deste mundo, disse ele, mas não pode controlar as orações do meu povo.
A visão mudou mais uma vez e vi o Canadá se espalhando diante de mim, suas cidades, vilas, montanhas e lagos. Mas algo estava terrivelmente errado. A terra tremeu abaixo de mim enquanto rachaduras apareciam na terra. Os céus escureceram e os rios inundaram as ruas das grandes cidades. Incêndios eclodiram nos bairros e as pessoas correram com medo, procurando segurança, mas não encontrando nenhuma. Vi edifícios governamentais desabarem, casas engolidas pela terra e os mercados financeiros desmoronarem da noite para o dia. As telas de notícias exibiram alertas de emergência. Queda do mercado de ações. Bancos congelados. A crise global aumenta. Medidas de emergência declaradas. Jesus estava ao meu lado, com o rosto sombrio. Este é o tremor, disse ele. Já começou. Vi líderes políticos lutando diante das câmaras, prometendo ajuda e proteção. No entanto, o povo já não confiava neles. Os protestos eclodiram nas ruas enquanto os cidadãos exigiam respostas, os seus gritos cheios de desespero. Depois, os militares foram mobilizados, soldados marchando pelas ruas para impor o toque de recolher. Drones pairavam acima e qualquer pessoa que resistisse às ordens do governo era detida. Eu perguntei a Jesus: por que isso está acontecendo? Porque eles construíram seus alicerces na areia, respondeu Jesus. Eles confiaram nos sistemas do homem em vez de confiar em mim. De repente, um líder calmo e carismático apareceu em telas enormes por todas as cidades. Com um sorriso tranquilizador, ele se dirigiu ao público. Eu sei que você está com medo, mas temos uma solução. Em seguida, as telas exibiram a tecnologia do implante, a chave para a sobrevivência. Este é o caminho para a paz, disse o líder. Estabilizaremos o sistema financeiro. Vocês terão acesso a alimentos, água e cuidados de saúde. Tudo o que precisam fazer é atualizar o seu sistema. Multidões aplaudiram enquanto as pessoas faziam fila para receber o implante. O processo foi rápido e indolor, mas quando eles se afastaram, percebi uma mudança perturbadora. Seus olhos escureceram e seus movimentos tornaram-se robóticos. As igrejas começaram a se dividir sobre o assunto. Alguns pastores acolheram bem a atualização, alegando que Deus não permitiria esta tecnologia a menos que fosse parte do seu plano. Outros resistiram, alertando as suas congregações contra o perigo. Eles foram rotulados de radicais, extremistas, e as suas igrejas foram fechadas pelas autoridades. Em meio a tudo isso, entendi uma coisa: os fiéis, embora em número reduzido, permaneceriam firmes. A sua fé, inabalável e inflexível, seria o seu escudo, a sua força e a sua vitória.